Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Santiago e hoje eu vim falar para você um pouco sobre a dermatologia de uma maneira simples e descomplicada. Vamos lá? Eu vou começar bem do comecinho. Há muito tempo a gente já tem alguns preenchedores disponíveis no mercado para a gente volumizar ou reestruturar o rosto dos nossos pacientes. Então, ele faz exatamente o que o nome fala, faz o preenchimento. Então, aquelas áreas de afundamento no rosto, que a gente quer melhorar, devolver pontos de luz no nosso rosto, a gente coloca um pouquinho de volume ali naquela região para que ela reflita a luz e com isso a gente ganhe luminosidade naquela área, né? Há um tempo atrás, a gente tinha disponível no mercado apenas os preenchedores inabsorvíveis, ou seja, aquele produto que você coloca e você não tem como tirar, a não ser com cirurgia. Então, muita gente ouviu falar sobre o PMMA, silicone. PMMA foi um produto que foi muito utilizado há alguns anos atrás. Atualmente, ele basicamente foi substituído pelo ácido hialurônico por conta da segurança e pela capacidade dele ser reabsorvido e dele ser dissolvido, que é o que eu vou falar um pouquinho mais na frente. No consultório, atualmente, eu só uso o ácido hialurônico para fazer preenchimento facial e corporal. É um produto super seguro, então muita gente que chega apavorada, né, senta lá na mesa, na cadeira e fala assim: Lu, se eu não gostar, tem como tirar? Se tiver alguma complicação, tem como desfazer? Tem. É justamente por isso que hoje a gente prefere o ácido hialurônico aos preenchimentos anteriores, que eram inabsorvíveis e não tinham antídoto. A gente não tinha como tirar, a não ser através de procedimento cirúrgico. Então, com o ácido hialurônico, se você não gostar do resultado ou se houver qualquer tipo de complicação, a gente tem a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Eu já fiz até um vídeo lá no Instagram mostrando como que acontece. Então, o ácido hialurônico, ele é um gel. Quando a gente aplica a hialuronidase, ele vai se transformando, ficando cada vez mais líquido. E aí, com isso, o corpo absorve aquele produto ali. Isso dá muito mais segurança pra gente trabalhar, porque atualmente a gente aplica ácido hialurônico, inclusive algumas áreas de risco, como por exemplo o nariz. Então é importante que a gente tenha um antídoto ali na nossa gaveta, que se a gente precisar, a gente utiliza. Além do mais, a gente também consegue utilizar esse antídoto quando a gente quer refinar um pouquinho mais o resultado. Então isso dá muito mais segurança e tranquilidade pra gente trabalhar com ácido hialurônico. Muita gente tem dúvida a respeito da diferença entre a toxina e o ácido hialurônico. Eles são a mesma coisa? Qual é aquele procedimento que as pessoas ficam transformadas? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Toxina botulínica é aquele produto que a gente aplica e relaxa a musculatura. Então, a gente faz para relaxar o músculo e diminuir os vincos que vão se formando na pele. O preenchimento, como o nome já diz e como eu já falei, ele tem a função de volumizar ou reestruturar alguma área da nossa face. Os dois são diferentes, mas eles são complementares e, em geral, a gente costuma fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo no consultório. Só que nem todo ácido hialurônico é igual. A gente tem diferentes marcas, diferentes produtos e dentro das mesmas marcas a gente tem linhas de tratamento. Então eu tenho um produto um pouco mais duro, né, que consegue sustentar um pouco mais, que eu vou usar, por exemplo, nas áreas de sustentação da face, nas áreas que eu quero fazer um preenchimento um pouco mais profundo. E eu vou diluindo, né, ficando cada vez mais molinho, mais maleável, até eu conseguir um produto muito mais leve e delicado para que eu possa colocar, por exemplo, debaixo das pálpebras, que é a pele mais fina que a gente tem no nosso corpo. Então, ali eu preciso de um produto muito fino, muito fluido. Então, cada gel tem uma particularidade que vai entregar o melhor resultado. Então, por isso que às vezes a gente vê aqueles resultados bizarros. Porque ou não foi bem indicado, ou não foi bem aplicado, ou o produto que foi escolhido também foi inadequado para aquele momento, para aquela área ou para aquela região. A diferença entre a toxina botulínica e o preenchimento facial é que a toxina, ela vai relaxar a musculatura, lembra? Ela vai deixar aquele músculo mais leve, a pele vai parar de contrair, consequentemente ela vai parar de amassar. O preenchimento, como o próprio nome já diz, ele vai preencher uma área que precisa de volume ou vai reestruturar. Então eu vou colocar naquelas áreas que eu quero devolver luz, pontos de luz no nosso rosto. Ou, por exemplo, quando eu quero fazer um preenchimento labial. Ninguém coloca botox na boca, como as pessoas acham, né? Ela tá com uma boca enorme, ela fez botox na boca. A gente até faz toxina botulínica no lábio, mas não com esse intuito. A toxina nunca vai preencher, ela vai relaxar. O preenchimento, sim.
Ele vai aumentar o volume naquela área que a gente deseja. Tá bom, Lu, eu já sei que o ácido hialurônico é melhor que o PMMA. Mas eu fiz há uns anos atrás e agora o que eu vou fazer? A gente sabe que eu não posso colocar ácido hialurônico em cima do PMMA. Porque imagina que o PMMA, como ele tá ali debaixo da pele, ele tá ali quietinho. Né? O teu corpo não percebeu que ele tá ali, então ele tá bem quietinho. Se eu coloco ácido hialurônico ou um bioestimulador, tipo Sculptra, Radiesse, enfim, faço qualquer tratamento ali em cima, é como se eu desse um gatilho no teu organismo, que ele pudesse começar a perceber que aquele teu PMMA tá ali. Lembra que eu não tenho como tirar, a não ser com cirurgia. Então, em geral, eu não faço aplicação em cima da área que foi tratada previamente com PMMA. Não lembro onde está esse PMMA, não tem problema. A gente faz o mapeamento facial através da ultrassonografia. A gente vai ver exatamente onde esse produto está e a gente vai fazer a tua abordagem justamente em áreas que esse produto não foi colocado. A gente tem algumas pacientes na clínica que passaram por situações assim, que colocaram o PMMA lá no passado e atualmente a gente consegue usar as técnicas mais recentes para que a gente consiga tratar principalmente moldura facial. A gente faz tratamento até dentro da linha de implantação capilar, dentro do couro cabeludo, para a gente conseguir fazer lifting facial sem ter o perigo de chegar ali pertinho daquele PMMA que tá ali bem quieto e vamos deixar ele quieto do mesmo jeito ali. Lu, eu tenho uma viagem pra fazer, ou eu vou casar, ou é o aniversário do meu marido, do meu filho. Com quanto tempo eu tenho que começar a fazer os meus procedimentos injetáveis? O ideal é que você venha pelo menos uns 2 meses antes pra você fazer. Por quê? Porque dá tempo de inchar, desinchar. Se ficar algum hematoma, algum roxinho, dá tempo dele sumir, dá tempo de você se acostumar com o produto. Então, o ideal é isso. Realidade, o que acontece lá na clínica? As pacientes vêm na semana do evento comigo e falam assim, ai Lu, não deu tempo porque eu estava atarefada com um monte de coisa. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Mas, em geral, as pacientes sabem que pode ser que fique um pouquinho inchado, pode ser que fique algum roxinho. Então, na maioria das vezes a gente consegue esconder isso com uma boa maquiagem, né? Mas se você quer ter um pouco mais de conforto, tenta fazer com pelo menos 2 meses de antecedência, que você vai ficar mais tranquila e vai poder curtir teu evento, a tua viagem com mais tranquilidade. Uma coisa que muita gente tem dúvida também, preenchimento labial. Toda vez que eu vou fazer assim, um planejamento facial, né, no paciente que nunca fez procedimento, a gente tem um perfil lá na clínica de receber pacientes que nunca fizeram ou que já fazem, mas não querem nada exagerado, querem algo bem natural. E toda vez que a gente vai falar sobre, por exemplo, preenchimento labial, elas pulam da cadeira. Eu sempre deixo pra falar assim por último. Olha, você precisa disso, disso, disso. E aí eu já falo assim, não vai pular da cadeira, tá? Preenchimento labial. Como assim? Porque muita gente sempre teve lábio e acha assim, nunca achei que ia precisar fazer preenchimento labial. Não é todo mundo que vai precisar. Mas o nosso lábio ele vai perdendo formato, ele vai perdendo contorno, ele vai perdendo volume ao longo do tempo. E quando a gente faz um preenchimento, nem que seja algo muito levinho, muito sutil, a gente consegue rejuvenescer o lábio e principalmente porque ele está central no nosso rosto, então ele chama muito a atenção. Então se você consegue devolver um pouco mais de saúde para ele, digamos assim, porque você deixa ele mais vivo, né? Ele mais rejuvenescido, mais hidratado. As pessoas percebem muitas vezes que você tá diferente e muitas vezes não conseguem dizer por quê, mesmo que você tenha feito o preenchimento labial. Então é um tipo de tratamento que eu adoro fazer, adoro os resultados. Entretanto, a gente tem que ter muita delicadeza e elegância para fazer esse tipo de tratamento, pra gente não cair naquele estigma de lábio salsicha, lábio exagerado, que é o que a gente quer fugir. Mas dá pra gente fazer esse tipo de tratamento, mesmo antes dos teus eventos que você vai ter. A gente consegue fazer, deixar ele bem natural e te rejuvenescer de uma maneira super importante. Tá vendo como é importante a gente estar de bem com a pele? Antes, durante, após os eventos, principalmente quando a gente vai fazer viagem, é sempre importante a gente olhar pra gente, a gente se cuidar, porque não é uma bolsa que a gente tira e coloca, é algo que a gente se cuida, transmite saúde, transmite autoestima e autocuidado. Sabe qual é outro procedimento que também faz toda a diferença no nosso rosto, principalmente porque ele é central na nossa face? A rinomodelação. A rinomodelação é um dos procedimentos que eu mais amo fazer lá na clínica, mas sendo bem sincera com vocês, eu demorei muito tempo para começar a fazer. Por quê? O nariz é uma área de risco da nossa face, então é um procedimento super avançado. Já tinha algumas pacientes na clínica, elas me pediam rinomodelação e eu falava, ainda não faço. Fiz vários cursos e assim que eu me senti totalmente capacitada e segura para entregar
bons resultados com segurança, a gente começou a fazer e daí a gente não parou mais. Eu fico arrepiada quando a gente vê na internet tantas pessoas fazendo rinomodelação de uma maneira completamente deliberada e os pacientes muitas vezes não entendem o risco que vem junto com esse procedimento. Por isso é importante você escolher bem com quem você vai fazer a sua rinomodelação, assim como qualquer outro procedimento, mas ela especificamente é uma área que você tem que ter bastante cuidado. Não é qualquer nariz que se beneficia da rinomodelação. Muitas vezes tem pacientes que têm nariz um pouco maior, que mesmo com a rinomodelação a gente não vai conseguir entregar um bom resultado. E além disso, o risco não supera o benefício. Entretanto, tem narizes que quando a gente faz a rinomodelação, ele muda completamente o perfil do nosso paciente de uma maneira muito positiva. A gente consegue deixar o nariz mais empinado, mais afilado, mais estruturado. Sabe aquele nariz que quando a gente ri a pontinha cai um pouquinho para baixo? A gente consegue estruturar para que ele fique ali paradinho. Se você também tem um nariz que tem aquela giba ou aquele afundamento aqui no início, na lateral, que muda completamente o nosso perfil, a gente também consegue melhorar com a rinomodelação. E tem narizes que já são lindos, mas ainda assim a gente consegue melhorar colocando pontinho de luz bem aqui em cima. E aí com isso a gente consegue deixar ele um pouquinho mais iluminado. Apesar de ser um procedimento super avançado, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que você vê, é impossível desver. A gente tem paciente lá na clínica que depois que fez a rinomodelação não consegue ficar sem, porque fica tão arrebitado, tão fininho, tão delicado, que você não consegue mais ficar sem aquele resultado. Apesar dela já ter um nariz bonito previamente, quando a gente colocou aquele pontinho de luz, fez muita diferença. É aquele borogodó, que as pessoas não sabem exatamente o que mudou, mas de alguma maneira aquilo mudou e a pessoa tá mais bonita, mais iluminada e fica super natural. Então vamos lá, decidiu fazer o procedimento, fez o procedimento, amou o resultado, tá lá se olhando no espelho. É sempre assim, né? Eu gosto de levantar a paciente, colocar lá na frente do espelho. A gente sempre tira a foto do antes, então eu mostro a foto grande para ela comparar o antes e o depois. O legal do preenchimento é isso, que a gente já vê o resultado logo ali de cara, diferente da toxina, lembra? Ela demora uns 3 dias para começar a fazer efeito, depois de 2 semanas ela estabiliza. Mas o preenchimento é aquele procedimento para aquela paciente, assim, eu quero ver o resultado agora. É o preenchimento que a gente vai fazer. Então é bacana que você levanta da cadeira, você já tem ali uma prévia do resultado. É claro que no dia seguinte você vai estar um pouquinho mais inchada, é normal. Quando a gente faz o preenchimento no queixo, principalmente, a gente fica um pouquinho mais travada no sorriso, ele fica mais durinho, sabe? Então é normal. O lábio também incha. No dia seguinte fica bem inchado, o marido fica arrepiado, fala: "Meu Deus, pra que tu fez isso? Eu te falei que não era..." Sempre acontece, eu já tô preparada, a paciente, eu já preparo a paciente antes dela sair da clínica. Olha, teu marido vai reclamar, amanhã vai estar inchado. E aí, por causa disso, a gente tem paciente que espera o marido viajar para poder fazer o preenchimento labial. Mas passada essa primeira semana ali de turbulência, que você tá um pouquinho mais inchada, depois o marido... A melhor métrica é o marido. O marido já fica tranquilo, você já fica mais tranquila, o resultado já vai começando a se alinhar, o preenchimento ele já vai se acomodando debaixo da pele. Ele não fica aquele bolinho duro igual o PMMA, que fica ali uma pedrinha. Ele vai se incorporando com o nosso tecido, por isso que a gente consegue resultado tão natural. Então ele vai se integrando, ele vai se incorporando, ele vai se acomodando no seu rosto. O ideal é que você fique com um resultado interessante do seu preenchimento, tanto com o rosto estático, ou seja, na foto, quanto falando. Então, por isso é importante a gente escolher bem o produto, né? Lembra aquelas diferenças dos produtos quando a gente vai escolher para fazer o procedimento? Isso é super importante também, porque isso vai influenciar no resultado final. Eu não quero que você fique bonita só para foto. Eu quero que você fique bonita na hora de tomar um café com as amigas, na hora de almoçar com o marido, na hora de acordar. Então, eu quero que você se sinta bonita em todos os momentos do seu dia e da sua vida. E aí, depois disso, então, passou a fase de inchaço, já diminuiu, o hematoma pode ficar ali um tempinho, muitas vezes a gente deixa uma pomadinha para ele sumir mais rápido. Algumas áreas incham mais do que as outras, o lábio incha um pouco mais, a região do malar quase não incha, contorno mandibular também não. Então, isso vai depender muito da área que você está fazendo. E quais são os cuidados pós-procedimento que a gente precisa ter? Nada demais. O que eu me preocupo no teu pós-procedimento? Eu vou me preocupar de você não contaminar a área.
Então, ter cuidado para não ficar passando a mão no rosto. Eu peço para não fazer exercício físico, tipo academia, nas próximas 4 horas, porque a academia é um lugar contaminado, a gente fica suando, passa a mão no rosto. E aí, querendo ou não, ainda tem alguns furinhos ali que foi por onde eu fiz o teu procedimento. Então, é importante que aquele ambiente fique sempre limpinho. Em geral, eu gosto sempre de deixar um micropor no final do procedimento para deixar protegido. Você vai para casa com ele. E no dia seguinte, gente, pode tirar o micropor. Porque a gente já teve paciente que ficou assim 3 dias sem tirar o micropor, começou a fazer dermatite de contato, não é nada disso. Higiene normal do rosto. Não precisa massagear o rosto. Principalmente quando a gente faz preenchimento da região do malar zigomático, que é essa marcadinha aqui, contorno mandibular. Não amassar na hora de dormir, então tem que ter o cuidado de dormir um pouquinho mais retinha. Preenchimento de nariz, rinomodelação, tentar não amassar. Então, se você for assoar o nariz sempre puxando para cima, lembra, teu nariz agora é de princesinha, sempre puxando ele para cima. E as pacientes levam isso tão a sério que mesmo quando o preenchimento já tá na hora de fazer de novo, elas ficam para sempre com aquele cuidado no nariz, o que é super interessante. E se você fez preenchimento labial, gata, espera um pouquinho para beijar a boca do marido de novo, tá? Pelo menos 24 horas sem beijar na boca, pra gente manter a segurança que não vai contaminar a área. Eu tenho certeza que você já tá afiada em preenchimento facial. Mas se você tiver ainda alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários que é sempre um prazer te ajudar. Lembrando que é sempre bom a gente estar de bem com a pele.